Olá, galerinha! Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma aula de matemática, tá? A aula esta, no qual nós iremos resolver a atividade proposta da página 51 do nosso livro A Conquista da Matemática, tá bom, pessoal? Então, lá na primeira questão nós temos, vamos calcular. Aí tem a letra A. Na letra A, nós observamos o seguinte: raiz quadrada de 21 elevado ao quadrado. Pelo que nós estudamos anteriormente, nós podemos pegar essa mesma expressão e escrevê-la da seguinte maneira. Esse 2, expoente 2 aqui, ele vem e se torna expoente do radicando, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 21 elevado ao quadrado. Logo, pessoal, nós podemos fazer isso, ó, eliminarmos e sobra o 21. Ok, pessoal? Resolvida a letra A. Na letra B, nós observamos o seguinte. Raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Então, nós podemos fazer o seguinte, galera. Ó, raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado, né? Que isto é igual a raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado é 16, né? Que é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Fatorando aqui o 16, fatorar aqui o 16, ó. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 é 1. Como no nosso caso, pessoal, é raiz cúbica, tá? Então vamos pegar aqui 3. Os 3 primeiros itens, 2 elevado a 3, vezes sobrou um 2. Tá bom, pessoal? Para que isso? Para eliminar. Então, esse daqui sai de dentro da raiz. Então, sobra 2. Ó, saiu fora da raiz. Raiz cúbica de 2. Tá bom, pessoal? Ok? Vamos lá. Na letra C, nós temos o seguinte. 8 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, pega 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8. Dá igual a 64, né? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, pessoal. Esse 2 serve como expoente do radicando. Aí nós podemos eliminarmos. Sobrou 64 vezes 3. E se nós fizermos 64 vezes 3, nós iremos obter 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 192. Ok, galera? Então, na resposta da letra C, 192. Ó. Vamos lá, continuando. Letra D. Raiz quarta de 2 elevado a 9. Então, seria o que, pessoal? Seria, pela propriedade que nós estudamos, raiz quarta de 2 elevado a 9, né? Esse expoente vem se tornar expoente do radicando. E 2 elevado a 9, nós podemos separá-lo, já que nós temos raiz quarta, em 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 e 2. Ok, pessoal? 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Para que, pessoal? Esses dois se retiram da raiz, então vai ficar 2 vezes 2, 4. E sobrou dentro da raiz o número 2. Tá bom? Então, 4 raiz quarta de 2. Tá bom, pessoal? Observe. Na letra E, nós temos o seguinte. 1 meio raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Então, pessoal, se nós pegarmos aqui 1 meio e elevarmos ao quadrado, vai ficar o que, pessoal? 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2, 4, né? Vezes raiz quadrada de... Aqui nós temos 10 e esse expoente 2 se torna expoente do radicando.
para eliminarmos, e o que é que vai sobrar? Vai sobrar 10 sobre 4, que nós podemos simplificarmos dividindo 2 por 2, e nós iremos obter 10 dividido por 2 é 5, e 4 dividido por 2 é 2, então fica 5 meios. Tá bom, pessoal? E na letra F, nós temos o seguinte: raiz sexta de 8 elevado ao quadrado. Então, pessoal, vai ficar o quê? Vai ficar raiz sexta de 8 elevado a 2, né? Ó, o expoente se torna expoente do radicando. Então, isso vai ser o que? Raiz sexta de 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá igual a 64. E nós podemos também pegar o 64 e fatorarmos. Bora lá, pessoal. 64 fatorando. Retorta. Pronto. Por 2 fica 32. Por 2 fica 16. Dividido por 2 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. E dividido por 2 é 1. Logo nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica raiz sexta de 2 elevado à sexta potência. Ó, eliminamos, sobrou o número 2. Ok? Tá? Vamos para frente, né, pessoal? Questão 2. Nas expressões seguintes, os números A e B são reais positivos. Nessas condições, escreva a forma mais simples de cada expressão algébrica. Então, pessoal, no item A nós temos o seguinte. Então, vai ficar o quê? Ó? A elevado a 2, A elevado a 2, raiz quadrada de B elevado a 2. Nós eliminamos, o que é que sobra? A elevado a 2 e B. Ok, pessoal? Bora para a letra B. Vamos lá. Letra B, nós temos o que? B elevado a 4, B elevado a 4 e raiz cúbica de A elevado a 4. Aí nós podemos separar, né? Podemos separar o seguinte: raiz cúbica de A elevado a 3 vezes A. Esse rapaz sai de dentro da raiz, então fica A, B elevado a 4. Opa. Vou fazer aqui embaixo, pessoal. Nós podemos ver se A sai de dentro da raiz, então fica A, B elevado a 4 e raiz cúbica de A. Ok, pessoal? Observe aí. Ó, AB elevado a 4, raiz cúbica de A. Vamos à letra C. Na letra C nós temos o seguinte. A, B, então vai ficar o quê? A elevado a 4. Depois, B elevado a 4. Certo, pessoal? E raiz cúbica de B elevado a 4 potência. Então, isso aqui fica o que, pessoal? A elevado a 4, B elevado a 4 e raiz cúbica de B elevado a 3 vezes B. Para que isso? Para retirarmos esse B de dentro da raiz. Então, vai sobrar A elevado a 4, B elevado a quarta potência. Saiu um B de dentro da raiz e sobrou outro B dentro da raiz. O que nós temos? A elevado a 4. O B parece 5, ó, 4 mais 1, 5. B elevado à quinta potência. E raiz cúbica de B. Ok, pessoal? Pronto. Conseguimos resolver o item C. A elevado a 4, B elevado a 5 e raiz cúbica de B. No item D, nós temos o seguinte. AB elevado à segunda potência. Então, vai ficar o A elevado a 2, ó, A elevado ao quadrado e o B elevado ao quadrado. E raiz quadrada de AB elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Então, aqui nós eliminamos o que é que vai acontecer. A ao quadrado, B ao quadrado e AB. Aí nós podemos fazer o seguinte. Vai ficar
a ao quadrado aqui mais 1, né? Então vai ficar a elevado à terceira potência sobre que nós temos b vezes b, pessoal. Corta com desse b de cima e sobra b. Ok? Certo? B ao quadrado é b vezes b. Aí eliminou com o b de cima. Pronto, galera. Na questão 3, nós temos o seguinte. Um número real, A, é tal que... Qual é o valor de A? Então, pessoal, nós temos o seguinte. A, ele vai ser igual... Então, A vai ser igual a 5 raiz quadrada de... Agora, vamos fatorar o 32. Esse aqui. Pronto, 32. Fatorando 32 por 2 dá 16. Por 2 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. E dividido por 2 é 1. Então, nós temos o seguinte. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 e vezes 2. Isso tudo menos 2 elevado ao cubo raiz de 2 elevado ao cubo. Pronto, galera. Então, nós teremos o seguinte. A vai ser igual a 5 vezes. Sai esses dois rapazes de dentro da raiz. E sobrou dentro da raiz o número 2. Menos 2 elevado ao cubo é 8. Que é 2 vezes 2 vezes 2. 8. Raiz de 2 elevado a 2 vezes 2. Ok, pessoal? Que é o 3. Aí fica isso. Então, nós teremos o seguinte. A vai ser igual a 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 raiz de 2 menos 8. Aí sai esse 2 aqui de dentro da raiz. 8 vezes 2, 16 raiz quadrada de 2. Nós temos que o A é igual a 20 raiz de 2 menos 16 raiz de 2 fica 4 raiz quadrada de 2. Pronto, está aqui o valor do nosso A, tá bom? Bora lá, vamos à questão 4. São dados os números reais x e y. Qual é o valor da expressão x ao quadrado e y ao quadrado? Então vamos lá, pessoal. X ao quadrado e y ao quadrado. Nós temos o quê? Que o x é 2 raiz de 10 elevado ao quadrado e o y é 10 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos o seguinte. 2 elevado ao quadrado vale 4. E aqui, raiz de 10 elevado ao quadrado. E nessa outra, 10 elevado ao quadrado é 100. E aqui, raiz de 2 elevado ao quadrado. Eliminamos e eliminamos. Sobrou o que, pessoal? 4 vezes 10 vezes 100 vezes 2. Então, vai ficar o que? 100 vezes 10 é 1000 e 4 vezes 2 é 8. Então, vai ficar igual 8 vezes 1000, que dá igual a 8000. Ok, pessoal? Então, o valor da expressão é 8000. Vamos lá, questão 5. Consideramos os números reais A e B. Determine a razão, dando a resposta na forma de número decimal. Pessoal, se nós temos o A igual a 2 raiz de 3, não, 3 raiz de 2 e o B 2 raiz de 3, então A dividido por B vai ser igual. O A é 3 raiz de 2 e o B é 2 raiz de 3. Então, o que é que nós podemos fazer? 3 vezes. Quanto que vale raiz de 2? Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. E raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Logo, nós teremos 3 vezes 1,41. 3 vezes 1,41 dá 4,23. E 2 vezes 1,73, 73, dá igual a 3,46.
Fazendo essa divisão, nós vamos obter 4,23 dividido por 3,46. E isso nós teremos 1,22. Isso dá igual a 1,22. Beleza, pessoal? Ok. E na questão 6, aplicando a propriedade distributiva, nós teremos, vamos lá, pessoal. Na questão 6, na letra A, nós temos raiz de 3 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Então isso vai dar igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, mais raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, mais raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, e mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Eliminamos, né, pessoal? Vou ter feito assim, calma, deixa eu fazer aqui. Então fica aqui ao quadrado, assim ao quadrado. A gente pode eliminar, né? Eliminou, o que sobrou? Vai sobrar o que, pessoal? Sobrou 3 mais raiz de 6 mais raiz de 6. Aqui nós temos 1 mais 1. Então fica 2 raiz de 6 mais 2. O que vai nos dar como resultado 3 mais 2, 5, mais 2 raiz de 6. Pronto, pessoal. Resolvido o item A. No item B, vamos lá. Item B, nós temos 1 menos raiz de 7. 1 menos raiz quadrada de 7 vezes 1 menos raiz quadrada de 7. Então vai ter o que, pessoal? 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos raiz de 7 dá menos raiz de 7, tá? E agora, menos raiz de 7 vezes 1 dá menos raiz de 7, e menos raiz de 7 vezes menos raiz de 7 dá mais, né? Ó, menos com menos dá mais, raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado. Logo nós teremos 1 ao quadrado é 1, aqui menos 1 e menos 1 dá menos 2 raiz de 7, mais 7 ao quadrado elimina, aqui sobra 7. Então nós teremos o que? 1 mais 7, 8, menos 2 raiz de 7. Ok, pessoal? Ó, resolvido o item B. Vamos lá para frente. Não tinha feito. Na letra C, nós temos o seguinte. 4 raiz de 2 mais 5 vezes 4 raiz de 2 menos 5. Então nós teremos 4 raiz de 2 elevado ao quadrado mais 4 raiz de 2 vezes menos 5. Então fica menos 4 vezes 5, 20 raiz de 2. Agora, mais 5 vezes 4 raiz de 2 fica 20 raiz de 2. E mais 5 vezes menos 5 fica menos, né? 5 elevado ao quadrado. Pessoal, então, menos 5 raiz de 2 e mais 5 raiz de 2 se elimina. Então, sobrou 4 ao quadrado é 16. Raiz de 2 se elimina com esse, né? Vezes 2. E menos 5 ao quadrado é 25. Então, fica 16 vezes 25. Certo? 16 vezes 2, quer dizer, 16 vezes 2
nós temos 32 menos 25. 32 menos 25 dá igual a 7. Na letra D, nós temos o seguinte. 2 mais raiz de 10 elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 mais raiz de 10 vezes 2 mais raiz de 10. Pronto, pessoal. Então nós teremos o que aqui? 2 mais raiz de 10 vai ficar 2 vezes 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 10, 2 raiz de 10. Agora, raiz de 10 vezes 2, 2 raiz de 10, mais raiz de 10 vezes raiz de 10. Da raiz de 10 ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado é 4. 2 raiz de 10 mais 2 raiz de 10 é 4 raiz de 10. E aqui nós eliminamos, sobra 10. Logo nós teremos 4 mais 10, 14. 14 mais 4 raiz de 10. Pronto, galera. Resolvido a letra D. Tá? Na letra E, nós temos o seguinte, pessoal. Um é positivo e outro é negativo. Ó. Multiplicação, que é produtos notáveis. Ó, raiz de 11, raiz de 11, raiz de 7, raiz de 7. Um é positivo e outro é negativo. Então é só pegar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vai ficar raiz de 11 elevado ao quadrado menos raiz de 7 elevado ao quadrado. Isso dá igual. Aqui nós eliminamos, ó. Fica 11 menos 7. 11 menos 7. 11 tira 7, fica 4. Beleza, pessoal? Se quiser fazer desta maneira, ó, pode fazer. Tá? Na letra F, nós temos o seguinte. 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 mais raiz de 2. Pessoal, então vamos lá. Esse 2 multiplicando, nós temos 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3 ao quadrado. Mais 3 raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ficar 3 raiz de 6. Mais raiz de 2 vezes 3 raiz de 3 dá 3 raiz de 6. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então nós temos 9 vezes, aqui elimina, vezes 3, mais 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá igual a 6 raiz de 6. Eliminamos, sobrou 2 mais 2. Então aqui nós temos 27 mais 6 raiz de 3, raiz de 6, mais 2, o que vai nos dar igual. 27 mais 2 é 29, mais mais 6 raiz de 3. 6 raiz de 6. Ok, pessoal? 29 mais 6 raiz de 6. Pronto, galera. Era só isso. Espero ter ajudado vocês e até a próxima oportunidade.